Bom, a gente vai falar sobre a situação ainda, né, da participação e omissão das forças de segurança no 8 de janeiro. A nossa conversa agora é com Adilson Paes de Souza, pesquisador, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, doutor em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em direitos humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro do grupo de estudos Saúde Mental e Segurança Pública do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio IPES Brasil. Olá, Dilson, bom dia. Desculpe Oi, novamente a minha voz, viu? pelo amor de Deus, não tem que desculpar nada. Bom dia a você e a todas as pessoas que nos acompanham. Um prazer estar aqui. Prazerão nosso, Adilson. Bom, inicialmente eu gostaria que você falasse sobre a notícia, né, de que a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, suspendeu em caráter provisório o trecho do decreto de indulto de Natal concedido pelo ex-presidente Bolsonaro, que beneficiaria os policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. O STF ainda vai julgar em plenário essa decisão. Tem ainda o Tribunal de Justiça de São Paulo, que também vai julgar a inconstitucionalidade do indulto também no que se refere aos policiais militares. Enfim, como é que você viu essa notícia, Adilson? Eu creio que essa medida, e creio que ela será mantida, ela será reafirmada pelo plenário, obviamente não contando com o voto dos dois ministros indicados pelo Bolsonaro, será uma surpresa se eles votarem a favor pela manutenção do voto da ministra Rosa Weber, mas eu creio que ela será mantida no plenário. Ela demonstra, ela confirma o papel do STF como guardião da Constituição brasileira. Essa parte desse decreto editado pelo Bolsonaro, ele teve uma encomenda de assegurar a impunidade, um crime praticado há mais de 30 anos. E coisa que ele já prometeu que ia fazer, que ele, enfim, ele materializou algo que ele já vinha falando há muito tempo. Então eu recebo isso como uma boa notícia. Não se podia esperar outra atitude da ministra STF e agora esperamos em breve que seja confirmado pelo plenário. Marilu, pelo TJ de São Paulo só vai caber estabelecer a individualização das penas de cada agente. A constitucionalidade será apreciada, foi pela ministra Rosa Weber e será apreciada pelo STF. Ao TJ de São Paulo cabe única e exclusivamente estabelecer a pena de cada policial. Eu creio que algumas manobras protelatórias poderão vir ainda pelo TJ, coisas do tipo demorar para marcar a sessão de julgamento que vai individualizar as penas. Mas, ao que tudo indica, a condenação será mantida e os policiais serão presos. Certo, e Adilson, falando das imagens, né, que o Fantástico mostrou, enfim, e que as emissoras de TV estão colocando no ar, as imagens que mostram os policiais legislativos enfrentando os golpistas no Congresso Nacional, com câmaras acopladas, né, nos uniformes. Esses agentes registraram aí toda a ação na invasão aí desses terroristas, né? Como é que você tem visto essas atitudes, né, desses policiais, agora que a gente tem até mais detalhes de tudo sobre o que aconteceu? Essas imagens que os policiais legislativos nos proporcionaram através das câmeras, com a atuação deles, comprovam ainda mais o quanto que as forças, o Exército Brasileiro e a Polícia Militar foram omissas e de uma maneira até ativa participaram dos atos terroristas ao não fazer nada. A única tropa que estava agindo lá era dos policiais legislativos. E nesse sentido me causa estranheza o silêncio do ministro da Defesa e do comandante do Exército Brasileiro. Eles
simplesmente ignorar a opinião pública e acham que não devem dar explicação nenhuma à sociedade, quando eles são o que mais devem falar. Exato. Agora, o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, numa ação em andamento na corte, proposta até pelo PDT, decidiu incluir na investigação judicial em curso aquela chamada minuta do golpe, né? Documento cujo conteúdo é considerado inconstitucional, né, Adilson? O Gonçalves, o ministro, concedeu prazo de 3 dias, ou a partir de ontem, portanto, hoje já são 2 dias, para que o ex-presidente Bolsonaro se manifeste, né? Enfim, qual que é a tua expectativa, e principalmente nessa questão da responsabilização do ex-presidente Bolsonaro? A decretação a punição do Bolsonaro com a inegibilidade, para mim é coisa óbvia. Eu vejo com uma preocupação essas medidas, que eu tenho medo que parem por aí em relação ao Bolsonaro. Explico. Até hoje, mesmo com todas as provas do que o Bolsonaro fez durante 4 anos, mesmo ele compartilhando uma publicação 2 dias após os atos terroristas, duvidando do processo eleitoral e ajudando a inflamar mais ainda as suas bases, mesmo ele fazendo um novo cercadinho lá em Miami, dando declarações dúbias que ajudam a inflamar mais ainda a situação, ele não foi indiciado em inquérito. Ele não foi indiciado. Não foi pedida a prisão preventiva do Bolsonaro. Não foi declarada a indisponibilidade de bens do Bolsonaro. Então eu temo que a única punição que caiba ao Bolsonaro seja a inegibilidade, que é cabível, que é mais do que correta. Mas eu temo a existência de um acordão. Eu temo que a manobra seja instaurar uma eventual ação penal contra o Bolsonaro que vai se protelar através do tempo. Mais ou menos o que aconteceu em relação ao massacre do Carandiru, que levou 30 anos para haver uma punição que ainda não se cumpriu. É óbvio que o Bolsonaro já deveria estar preso. Eu explico a minha preocupação porque eu li nos jornais manifestações em off de ministros do STF dizendo ser receoso prender o Bolsonaro agora, pois poderia causar mais instabilidade. Ora, se o medo de causar instabilidade social for uma determinante para não prender alguém, eu fico imaginando que não se deve prender algum líder do PCC porque poderá haver uma revolta, uma rebelião em estabelecimentos prisionais. Nesse sentido, o crime venceu. Então, eu acho legítima, correta, eu acho que deve ser decretado o mais rápido possível a inegibilidade do Bolsonaro, mas não deve parar por aí. E eu temo que o tal acordão esteja em andamento. Agora, esse acordão seria acordão. Que informações você tem, Adilson, a respeito disso? Marilu, até agora só foi pego peixe pequeno. Das medidas liminares decretadas de indisponibilidade e penhoras de bem são peixes pequenos. São 40, 50, 60 empresários aí da área de transportes. Eu fico pensando o seguinte: por que o Ibanez Rocha não foi indiciado em inquérito como o Anderson Torres e o comandante-geral da Polícia do Distrito Federal foram? O Ibanez Rocha, a cúpula da segurança pública dele, tirando o delegado-geral de polícia que não está nessa, do Distrito Federal, está envolvido e ele não sabia de nada? Por que não foi decretada a indisponibilidade de bens do Anderson Rocha, do Anderson Torres, do Ibanez Torres e do comandante-geral? Por que não foi decretada a indisponibilidade de bens e indiciados em inquérito deputados sabidamente que trabalharam pelo golpe, como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Carla Zambelli? Por que eles não foram indiciados em inquéritos?
Então eu estou vendo o movimento e eu quero estar errado, mas lamentavelmente eu não tenho errado nas minhas previsões negativas, mas espero estar errado, que estão pegando peixinho. E os peixões estão aí passando ao largo. São nessas evidências que eu baseio as minhas preocupações. Por quê que o comandante do Exército ou os comandantes militares dos respectivos comandos regionais não foram punidos ou não foram indiciados em inquérito, sendo que os acampamentos golpistas ao redor dos quartéis foram bases para a realização, para o planejamento e a realização desses ataques. Em relação às Forças Armadas, nada. Note que o único oficial das Forças Armadas que foi indiciado em inquérito foi um coronel que estava lá, em Brasília, no meio daquela confusão toda. Ele foi indiciado em inquérito por ter ofendido oficiais generais, mas ele não foi indiciado em inquérito pela participação nos atos. Então eu vejo tudo isso com muita preocupação. Em São Paulo, Marilu, o atual secretário da Segurança Pública, ele não cumpriu a ordem do Alexandre de Moraes. Qual que era a ordem do Alexandre de Moraes? Logo depois do que aconteceu em 8 de outubro. Desocupar imediatamente o entorno dos quartéis e conduzir as pessoas ao distrito policial para serem registradas, serem qualificadas. O secretário de Segurança Pública desmobilizou o quartel, os acampamentos, mas não conduziu as pessoas para a delegacia. Ou seja, ele não cumpriu essa ordem do TSE, do ministro Alexandre de Moraes. O que o ministro Alexandre de Moraes fez até agora? O que se sabe nada. O que o governador do estado de São Paulo fez até agora? Nada. O que o Ministério Público do estado de São Paulo fez até agora? Nada. Por quê? Ele não descumpriu uma ordem do ministro? Nesse contexto de terrorismo? Esses sinais vão passando a imagem de que poderá haver continuidade de atos terroristas pelo Brasil. Nós temos várias torres de energia elétrica danificadas pelo Brasil. Onde isso vai parar? Nós vamos esperar acontecer um atentado à bomba com mais vítimas? Nós vamos esperar... Lembra, Marilu, que eu alertei que nós podíamos ter uma tragédia em Brasília? E teve. Os sinais estão dados. Então eu estou vendo com muita preocupação que peixes grandes não estão sendo punidos. Agora, Adilson, o governo do presidente Lula já dispensou ontem 40 militares que recebiam gratificação para atuar na coordenação de administração do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, e ainda a gente sabe que a medida atingiu também militares de baixa patente da Marinha Aeronáutica e Exército, que também atuavam na coordenação de administração do Palácio e também o órgão Gabinete de Segurança Institucional. E aí, no caso do GSI, a gente tem o tenente-coronel do Exército, Marcelo Ustra da Silva Soares, né? Enfim, parente daquele general Ustra, torturador durante a ditadura militar. Enfim, como é que você viu esse afastamento? Primeiro, eu acho que foi mais um grave erro da equipe de transição do Lula. Eles não sabiam que o sobrinho do Ustra estava lá. Teve uma equipe de transição, eles não sabem quem está trabalhando lá. Isso é grave. Precisou acontecer o que acontecer para descobrir que o sobrinho do Ustra estava lá e que esses militares não fizeram nada para proteger o palácio? Até mesmo para conservar o palácio? E nesse sentido, Marilu, o que o GSI e o comandante do batalhão da Guarda Presidencial fez para impedir o que aconteceu no Palácio do Planalto? E ninguém fala nada. Então, eu vejo com preocupação essa demora de atitudes, viu? Eu acho mais do que correto retirar essas pessoas de lá, que estão intimamente ligadas ao governo anterior, que evidentemente e abertamente hostil a esse governo, né? E não poderiam estar lá, mas demorou. E continua sem tomar providência contra quem é responsável pela segurança, que é o GSI e o comandante do batalhão da Guarda Presidencial. O que aconteceu até agora com eles? Nada.
Agora, Dilson, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele deu uma entrevista à imprensa alternativa ontem e ele deu em primeira mão esse pacote da democracia, né? Enfim, falando que vai tomar realmente medidas, principalmente também nas áreas da questão de fake news, nas áreas de comunicação, enfim, são várias as providências que ele pretende tomar, né, nesse sentido. E eu queria que você comentasse, não sei se você está por dentro muito, mas eu posso trazer aqui para você algumas medidas aqui desse pacote, que inclusive a Rede Brasil Atual traz, né, para quem quiser também ter conhecimento. Ele disse que vai apresentar ao presidente Lula um projeto de lei tipificando os crimes contra o Estado de Direito cometidos na internet, que foi anunciada já em primeira mão, como eu já falei, será um PL pequeno e enxuto, com medidas objetivas para oportunizar o direito de resposta, a retirada de conteúdos das redes sociais e o cumprimento pelas plataformas digitais de deveres éticos. Como é que você viu essa intenção aqui do ministro? Eu não conheço o teor da medida proposta pelo Flávio Dino, mas me parece que a atual legislação já permite a atuação por parte do Estado na repressão a esses delitos. Talvez eles desejem especificar mais determinadas, de uma maneira mais a miúde, digamos assim, traçar de maneira mais a miúde determinadas condutas. Mas a legislação que está já pode ser aplicada. A questão é que a legislação não está sendo aplicada, como eu venho falando desde o começo da entrevista, para determinadas pessoas. Mas tudo que vier à tona, tudo que puder ser colocado em prática dentro do devido processo legislativo para endurecer a atuação do Estado contra, no caso, atos terroristas, é bem-vindo. Contudo, só a letra da lei não resolve. Precisa ter uma disposição constante do Estado em querer punir. Então, eu não acho que letra da lei só resolve essa questão. Ela pode mandar uma boa mensagem, mas tem que ser efetivada com a atuação do Estado prendendo as pessoas. Obviamente que essa lei, se aprovada, ela não se aplica a esses casos devido ao princípio constitucional da vedação da anterioridade da lei penal. Ela não vale para fatos pretéritos havidos a ela. Mas eu não sei até que ponto isso pode ser efetivo, sendo que nós temos medidas jurídicas que podem ser aplicadas e não estão sendo aplicadas no momento. Adilson, quero agradecer muito aqui a sua participação. Infelizmente, eu realmente estou com dificuldades aqui na fala. Te agradeço demais e até uma próxima oportunidade, viu? Eu agradeço, Marilu. Eu quero novamente frisar que eu tenho uma leitura um tanto pesada da situação, porque eu estou cansado de ver medidas que não resolvem nada. Estou cansado de ver medidas tomadas pela metade. Volto a falar, a sociedade tem que ficar muito atenta que está faltando gente grande nesses balaio aí dos terroristas presos. Nós precisamos ter essas pessoas presas, porque enquanto as pessoas, no caso, o ex-presidente da República, permanecerem em liberdades, passa uma clara mensagem aos terroristas e golpistas de impunidade e de encorajamento para a continuidade da prática delitiva. Isso preocupa. Desejo todas as melhores para você, Marilu. Desejo um ótimo dia a todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigada. Falamos aqui com Adilson Paes de Souza, pesquisador, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.